Bom, meu principal foco pedagógico é dar ao aluno o que ele busca. Primeiro, o mais importante para mim é ver o aluno feliz. Então, quando o aluno me busca, eu procuro fazer uma entrevista com ele na primeira aula, onde eu já traço o perfil dele, o parâmetro total que eu vou seguir ao longo da aula, ao longo de todo o curso. Por exemplo, se a pessoa gosta de MPB, eu direciono ele para o MPB. Se ela gosta do mais erudito, eu vou para um estudo mais profundo, para o estudo erudito. Se ela gosta de jazz, eu direciono ela para o jazz, e assim por diante, né? É muito importante nessa primeira aula que eu realizo uma espécie de entrevista com o aluno, que eu traço o perfil dele, e aí eu indico o caminho que ele vai seguir ao longo de todo o curso. Então, o meu grande foco é entregar o que o aluno está buscando quando ele vem a mim, né? Quando ele vem buscar aula de piano e de teclado, as preferências, os gostos, né? Porque hoje em dia o importante é realmente dar ao aluno, à pessoa que busca a música, além de conhecimento, o prazer, a satisfação pessoal de poder estar realizando o que ele quer. Também sabendo se o que ele vai querer é algo apenas por um hobby ou se é algo profissional, que aí no caso o estudo é muito mais aprofundado, né? Então, meu objetivo é desenvolver no aluno, né, tudo que a música traz, né, as habilidades motoras de raciocínio, apresentar para o aluno um mundo novo, né, não esse que só a mídia traz, né, então apresentar para ele um mundo novo e desenvolver toda essa parte que a música realmente traz para o aluno, né. Então, meu objetivo principal é trazer realmente, fazer com que o aluno foque. Que quando a gente está estudando música, a gente está focado na gente. E nesse mundo cheio de... a gente às vezes tem muita atividade, muita correria. Então, a maneira da gente focar na gente também. Então, a música engloba tudo isso. E o meu principal objetivo é trazer tudo isso para o aluno. Eu acho que mesmo se considerando esse público-alvo, sendo crianças... eu acho que eu desenvolvo a concepção daquilo que eu vou fazer a partir da relação com cada um. Então depende da relação com cada um e da fase em que cada um está. Sim. Eu diria que uma boa parte do que eu faço é como se eu tivesse convidando ela para um passeio, para um parque sonoro. Imaginário. Isso. No meu caso, às vezes eu me surpreendo com essa dualidade aí, com relação ao que você falou. Às vezes eu sinto que as crianças são mais realistas do que eu. Eu acho que eu sou mais brincante, mais imaginário e tento levar as crianças mais para a imaginação, porque às vezes elas estão presas num mundo muito real, muito tátil, assim. Eu mudaria a raiz de tudo, eu mudaria a base, desde o início, desde quando a criança entra na escolinha, no jardim, como muitas assim, em bairros, vamos dizer assim, mais, com mais possibilidades, né, entra em escola, poder aquisitivo maior, já trabalham a música nas crianças. Eu acho que deveria esse fator ser trabalhado em todas as escolas, de todos os poderes aquisitivos, né, de todas as classes sociais. Porque a criança tem que ser trabalhada com a música desde bem pequenininha, já vai criando aquela memória auditiva, se bem que a gente desenvolve mesmo após os 6 anos e pouco, mas já desde criança já adquirindo isso, e após os 6 anos de idade, né, nas escolas, escola fundamental, ser matéria obrigatória. E ser desenvolvido isso com tanta seriedade como é desenvolvido uma matemática, uma geografia, um português, porque é um tipo de linguagem, né? E eu acho que isso mudaria. Eu deveria ser trabalhado na base até chegar à faculdade, porque as pessoas que fazem faculdade de música hoje, que buscam, não tem muitas vezes não tem base, não tem base. Então, eu, por exemplo, vou falar do meu caso, eu tive muita sorte de ter a base de criança, então eu sempre trilhei esse caminho. Mas quem não tem, eu noto despreparo. Então... Mas no seu caso, você aprendeu em casa. Aprendi em casa. Que sua mãe, né? Isso, a minha mãe era musicista, né? Ainda é viva, né? Então ela foi uma pianista, ela é musicista.
E Isso ajudou muito. isso ajudou muito. E eu cresci com. E também a escola que eu estudava, né, de criança, também tinha isso. Inclusive, uma das minhas primeiras professoras foi a filha da mantenedora da escola. Então, eu tive esse contato com a música desde criança e segui nisso, nunca desprendi. Então, eu vejo por mim, que eu acredito que hoje eu tenho um conhecimento musical satisfatório, eu creio que uma criança deveria ter esse conhecimento sim, desde a base também. Porque eu vejo, principalmente em universidades, pessoas querendo entrar e não tendo a base para isso acontecer, querendo pular do 0 ao 10, né? Sobre o que eu mudaria, eu continuo me referindo a depende do ambiente que você está. Tá. Depende do microsistema em que você se encontra. Isso. E para que você possa mudar alguma coisa, você precisa saber o microambiente que você está. Dali você vai analisar aquele microambiente e vai trabalhar em cima disso para saber o que você pode mudar. Essa é uma questão um pouco, ela é bem complexa, né? Mas eu, assim, na minha opinião, antes de responder objetivamente, eu prefiro fazer tecer uma linha de raciocínio minha aí. Eu acho que, em primeiro lugar, não é só o poder aquisitivo que influencia a decisão de um repertório. Por exemplo, para mim o que é muito importante é a posição geográfica. Onde a pessoa mora, por exemplo, você tem pessoas riquíssimas que vivem lá no Pantanal, por exemplo, e vão só ouvir música sertaneja. É a orientação. Outros coronéis muito ricos lá na Bahia que só vão ouvir forró. Ou lá no sul só ouvir música lá do Rio Grande do Sul. Que são os estilos musicais regionais, nativos. Sim, os regionalismos. Vamos chamar assim, nativos. Então não é só o poder aquisitivo que vai criar lógico que você encurtando o poder aquisitivo, as diferenças, né? Lógico que você tem mais oportunidades de você criar um sistema mais homogêneo do que tão heterogêneo. Mas só que só isso não basta. Quer dizer, o regionalismo musical influi muito. Influi demais. Porque o que está no arco da tradição eu, por exemplo, nasci em São Paulo, berço do rock, vamos dizer assim, né? Cresci com muitos colegas ouvindo rock, tendo mais oportunidade de chegar aqui, né? Até a posição geográfica, né? De chegar trabalhos de rock para cá. Lógico que eu acabei nascendo no clássico, migrando para o rock paralelamente, assim, de ter esse contato na escola com os colegas. Garanto que se eu tivesse, por exemplo, lá no Mato Grosso, eu estou citando Goiás, Mato Grosso, como um exemplo que lá é sertanejo de cabo a rabo, eu estaria migrando talvez para um sertanejo, mais de raiz. Eventualmente, sairia do... Ou, por exemplo, uma música mais regional, a la Almir Sater, por exemplo.
muitos buscam a parte profissional, mas muitos buscam lazer ou buscam sair da rotina do dia a dia, né? O que eu percebo, assim, que é um geral que acontece com a gente, com todos nós, é uma certa ansiedade aflorada, né? Pela correria do dia a dia. Então isso eu sinto, essa ansiedade de aprender logo. Então essa diferença eu acho que tem mais do que antes, né, em outros tempos, né? Eles influenciam, sim, influenciam. Eu percebi que quando veio o Guitar Hero, o joguinho Guitar Hero, deu um boom assim, né, nas procuras de aula de guitarra, então influenciam sim, com certeza, né? A propósito do Guitar Hero, né, que você tocou nesse assunto, o Guitar Hero não tem nada a ver com guitarra, né? Nada a ver. E isso eu não sei se foi positivo ou negativo. Eu acho que tiveram os dois lados da moeda, né? O incentivo para o aluno realmente buscar um curso de guitarra. De verdade. Né? E esse lado negativo que você colocou, né? Do pai pensar que não está tocando guitarra não tem nada a ver com tocar guitarra, né? Acho que tiveram esses dois lados. Porque vem, aí no caso, se a pessoa já não é devidamente informada a respeito de música, se ela já está distante do mundo da música, ela acha que tocar guitarra é só pegar e sair tocando. Né? Exatamente. Esse é um problema que, vamos dizer, que acabou acontecendo na nossa cultura, que não era assim, né? Se você recuar no tempo, você vai ver que as pessoas eram mais esclarecidas em relação à música. Sim. Em relação aos princípios de tocar um instrumento qualquer. As pessoas, por mais que elas fossem simples, da massa, elas tinham uma mínima noção. Sim. A internet, eu vejo que ela tem muitas possibilidades, porém, a forma que as pessoas se relacionam com a internet nem sempre é a melhor forma, ou sempre a forma que vai trazer mais conhecimento para as pessoas. Então, assim... Claro que as mídias influenciam as crianças, não tem como não, né? Agora, se isso vem mudando a forma pelo que as crianças se interessam, acho que sim, como sempre foi. As crianças sempre se interessam por aquilo que chama a atenção delas, por aquilo que os colegas delas estão fazendo, estão querendo ouvir. E elas também têm uma moda, vamos dizer assim, que é do ambiente delas, né? Que são aquilo que os colegas trazem para elas. Esse é um tema que eu tenho conversado bastante aí com amigos, tanto outros diretores de escola de música, quanto professores, até mesmo alunos, que é de uma certa forma uma incógnita, né? Porque a gente vê... Desde que a gente fundou a escola, na verdade, eu vi vários conservatórios que já existiam há bastante tempo fechando, né? Então a gente passa por esse processo de ver um pouquinho a educação musical mudando e parece que, por um lado, existe uma tendência de que exista esse interesse mais imediatista do aluno, quer aprender mais rápido, e aí a gente vai acabar competindo com o aplicativo do celular, onde ele aperta 2 botões e sai a música que ele quer. Claro que são coisas diferentes, mas por um lado eu fui acompanhando esse processo de, parece que um afastamento do aluno, e até a palavra conservatório, ela fica conservadora, né? Ela fica conservadora porque parece que não é mais o que a pessoa busca hoje em dia. Então, conservar a pessoa lá dentro por tantos anos, estudando, até que ela esteja pronta. Então, dentro desse processo mais imediatista, por um lado a gente vê os alunos realmente buscando de forma mais imediata o prazer e o resultado. Então, mesmo que já seja uma época mais recente que eu peguei, mas eu comparo com a época que eu comecei a estudar música, né? Então, por meados de 90, final dos anos 90, que eu estava estudando música, e eu via que já existia um processo de dedicação um pouco diferente, tinha muita vontade de a gente tocar em banda, e a questão das bandas, principalmente do rock, era muito forte. E eu acho que com essa mudança, e aí vem a música eletrônica e tudo mais, parece que as coisas vão mudando, né? Então, novamente, é uma vertente, uma visão que eu vejo que parece que tudo é mais imediatista, então as pessoas tendem a se dedicar menos. Por outro lado, desde que eu fundei a escola, como eu falei, eu já vim pegando esse processo de escolas fechando. Então, o meu projeto musical,
no Ateliê da Musique foi, não vou nem falar a palavra resgatar, porque não que não existisse mais, ainda existia, mas é uma tentativa de manter acesa, digamos assim, aquela vela da educação musical com profundidade. Nesse processo, sem dúvida, a gente foi se adaptando. Então, existe uma ideologia musical que a gente luta, só que tem o que o cliente final quer, né? Tem o que o consumidor, que o aluno espera. Então, a gente tem tentado fazer um equilíbrio entre essas coisas, que é trazer coisas mais para as atualidades, para o dia de hoje. Então, por exemplo, a nível de plano de ensino, a gente percebia que tinha um processo bastante técnico no início. Nos nossos planos de ensino ele era bastante técnico e aí o repertório era secundário. Com o tempo a gente foi migrando isso, então deixando o repertório já como objetivo primário, e aí você faz todo o conteúdo programático ser decorrente do objetivo que você quer alcançar. Então, já ter coisas mais lúdicas, coisas mais práticas desde o primeiro momento, né? Então está menos baseado em exercício, em técnica, em escala, e está mais baseado em repertório. O que eu preciso aprender para tocar aquela música? Né? Então o processo todo foi mudando nesse sentido. Isso passa a ser realmente um processo de tentativa de manter esse canal aberto, mas agora falando em termos práticos, eu vejo que é até difícil mensurar, assim, mas em alguns momentos eu achei que estava diminuindo cada vez mais a quantidade de alunos que tinha esse interesse. Por outro lado, eu sinto que às vezes aumenta. E aí eu não sei dizer se ele aumenta porque, como cada vez tem menos escolas oferecendo isso, quem quer não tem saída, né? Então você começa a pensar numa estratégia de Oceano Azul. Ou então, se realmente existem algumas pessoas que tenham procurado com aquilo lá. O que eu consigo claramente perceber é que os adolescentes, os jovens, eles têm menos a tendência a procurar isso. Então passa a ser uma coisa mais do público jovens adultos que querem procurar, e não necessariamente como profissão, mas simplesmente porque tem interesse realmente em se aprofundar naquilo, porque gostam e querem conhecer, às vezes por mera curiosidade. Mas eu vejo menos aquele cenário do adolescente, do jovem querendo se enfiar de cara. E aí eu não sei se é excesso de demanda de colégio, de preparação para faculdade, de colégios que agora são todos integrais, então o aluno já chega aqui fazendo karatê, judô, esgrima, balé, e quando sobra tempo a música encaixa ali no meio, né? Então acho que tudo isso ainda é um cenário bastante nebuloso. A nível de ideologia a gente tem batalhado bastante para preservar esse cenário da especialização, do aprofundamento da música. Mas, por um lado, eu vejo sim essa questão imediatista. E aí, nem entrando nesse assunto, mas só citando toda a questão do aprendizado digital, do YouTube, dos cursos digitais, digamos assim, como concorrentes, paralelos a esse cenário, que, sem dúvida, é muito questionável, né? É uma pauta pertinente para entender esse destino da educação. Com certeza não, né? Acredito que assim, talvez dentro da comunidade de músicos, de professores, mesmo que não seja com esse caráter científico, mesmo acredito que talvez a maioria não tenha ciência total disso, mas entende a importância, mesmo que seja somente no caráter social, entende essa importância. O que eu acho que de alguma maneira é todo mundo, pelo menos a comunidade de professores de músicos, remando para uma direção. Mas sem dúvida falta consciência disso de poderes públicos e mesmo da sociedade, porque até em trabalhos paralelos, né, junto com a escola, que eu desenvolvo um trabalho, um projeto social, Campos Jordão, e lá eu tenho um contato mais próximo com a comunidade carente. E, inclusive, no ano passado, quando a gente fez o processo seletivo, que é exclusivo para crianças da comunidade carente, a gente fez uma palestra justamente trazendo alguns desses estudos. Então tem um videozinho bem famoso que mostra essa relação, o que acontece no cérebro quando a música acontece. A gente passou esse vídeo nas palestras, e o foco das palestras não era para os alunos, eram para os pais. Por quê? Uma coisa que a gente percebe, às vezes a criança, e eu estou
novamente baseando numa comunidade carente. Às vezes a criança tem vontade de aprender um instrumento musical, tem vontade de aprender uma arte em geral. Só que às vezes o pai que não tem essa consciência total, o pai que cresceu numa comunidade carente, é de uma classe desfavorecida, ele pensa assim: não, mas isso não é para você, meu filho. Você tem que começar a trabalhar com 10 anos, você tem que ajudar aqui, com 12 anos você tem que estar me ajudando a carpir, com 13 você tem que estar dividindo a conta de casa comigo. Então, assim, o pai tem uma visão que aquela criança não tem merecimento de ter aquilo lá. Que aquilo lá é para quem tem dinheiro, para quem é mais inteligente do que ele. Então, nesse sentido, a gente percebe que a sociedade atual, os pais, os pais de hoje, se eles não incentivam seus filhos, se eles não reconhecem o valor que aquilo pode ter no progresso cognitivo, social e todos os outros do filho, ele não investe. Então, a gente percebe que às vezes o filho quer, o pai não apoia, porque simplesmente acha que aquilo lá é irrelevante. Então, a questão é, a consciência, se ela não é uma consciência da sociedade como um todo, e aí a gente está falando sim do maior número, que a gente está falando da classe mais desfavorecida socialmente e financeiramente, a gente não tem o apoio da massa, porque as crianças de hoje não vão ter esse apoio, se já não tem dos governantes. Né? Se a educação já não tem mais o suporte da música como era antigamente. Se isso já acontece dos governantes, se a sociedade de adultos hoje não tem essa ciência para fazer questão de mudar, e eu não vou nem falar só de classe desfavorecida, né? Porque mesmo que eu já sinto que esse cenário está mudando aos poucos, ainda existe o pai mesmo da classe alta falando: primeiro você vai fazer a língua, depois é a terceira língua, depois é o esporte, depois é não sei o que lá, e aí tem a arte, né? Então, na escala de prioridade a gente está muito abaixo. E é a diferença que a gente tem de outros países, né?